as pessoas se deixando levar por ídolos estrangeiros, como a palavra aqui diz, quando a soberania deve ser dada a Deus. E na concepção dele ali, que valor tem o homem, né, de não ser grato a tudo que Deus fez, faz e fará por nós, né? E eu respondo a pergunta dele, né? Somos valiosos, né? Deus nos amou de tal forma. Aqui é uma visão do passado, antes de tudo que a gente já sabe, porque a gente já estudou, né, sobre a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Aqui é antes, ele está fazendo as previsões do que há de vir. E por amor, né, mesmo sem merecer, porque essa iniquidade, esse bando de gente ímpio vem desde lá de trás, né? As nossas gerações, a gente se considera pecador por consequência, né? Os próprios assassinos de Jesus, aqueles que o negaram. Tem um estudo teológico que fala que nós nascemos pecadores por conta do sangue que corre em nossas veias, né? Aí você fala, poxa, mas até um bebezinho inocente acabou de chegar agora. Sim, até um bebezinho inocente que acabou de chegar agora já é pecador. Por quê? Porque o sangue que corre nas veias daquele bebezinho é sangue que vem de pecador. Então, a importância, né, da gente viver pelos princípios da palavra desde miudinho, desde pequenininho, trilhando a jornada no caminho de Deus, reconhecendo Ele como soberano e dando toda a honra, glória e louvor a Ele, né, que tudo criou, tudo governa e com imenso amor. Então, o que Isaías está mostrando para a gente aqui, que desde lá de trás, as maldades, a iniquidade, né, as desordens do mundo já existiam e nos dias de hoje a gente só vê isso crescer, tomar proporções gigantescas. E ao mesmo tempo eu digo que é a partir de agora que os filhos amados têm que se posicionar, sabe? Analisando o que vem acontecendo na humanidade, né? Principalmente nos nossos irmãos venezuelanos que despertaram, assumiram sua postura lá de não compactuar, de não aceitar mais injustiça, né? de lutar mesmo por sua liberdade. Que isso sirva de exemplo para todas as nações, não só para o Brasil, que também está vivendo no comunismo, né? Muitos ainda não enxergam, acho que estão esperando mais desgraças acontecerem para poder enxergar que o nosso país já não é mais livre, como foi um dia. E eu peço muito a Deus que aqui não precise chegar às vias de fato, como está acontecendo lá na Venezuela, que lá se tornou uma guerra civil. O povo se posicionou e não aceita mais aquele tipo de governo, aquele tipo de situação. Que é inconcebível, né? Papai do Céu é generoso, Ele deu a terra para todos nós. Então, que todos nós tenhamos acesso à vida digna, à liberdade, a poder cuidar de si, a poder prosperar mediante o que Deus nos oferece, nos oferta diariamente. Então, quando um governo quer só para si, oprimindo o povo de acessar, né, de buscar, de se abastecer, de prosperar, de buscar sobreviver e viver do seu entendimento, do fruto de suas mãos. E isso vai contra as leis do Senhor, né? Então, o que a Bíblia nos ensina todo dia é que, independente do governo, gente, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que se abastecer de informação, a gente tem que fazer o nosso melhor para o nosso governo, que é a nossa família. Nosso primeiro governo é a nossa família, né? E sempre ser canal de bênção, luz e sal nessa terra, levando informação, compartilhando aquilo que a gente vive e agrega na nossa vida, compartilhando o maior número de pessoas para que outras pessoas também possam ter o interesse de tirar as traves dos olhos e também prosperar, segundo o que a gente aprende aqui na palavra, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o conectarmos, é o a gente permitir que o Espírito Santo fale conosco
através das Escrituras. E aqui está, dia após dia, clareza, direcionamento, sabedoria, entendimento, prudência, tudo que a gente precisa para viver bem, para acessar o exponencial, para estar a cada dia realizando a vontade dele. No final do capítulo aqui, o profeta se mostra insatisfeito. Afinal de contas, o que vale o homem? O que nós valemos? Somos valiosos para o Senhor e temos que nos posicionar e dar honra a Ele, que tudo criou, que tudo nos ofertou. Muitos ainda estão dormindo, muitos ainda não aprenderam que nós temos que valorizar, que cuidar do que Deus deu para nós, enquanto eles estão fazendo o quê? Destruindo. Olha para a natureza, vamos falar do Brasil, olha como é que está a nossa Amazônia, pegando fogo. Olha como é que está os nossos mares, tudo poluído, porque o próprio homem está fazendo o mar de lixo, matando a vida marinha. Então, se a gente não fizer a nossa parte como povo, se a gente não assumir a nossa postura de filhos amados e cuidar do que Deus nos deu, vai acabar. A gente não sabe o que vai vir primeiro, né? Porque o dia do julgamento só Deus Pai que sabe. Mas do jeito que o homem vem tratando o que Deus deixou para nós, a gente não sabe o que vai acontecer primeiro. O homem destruindo a criação toda, ou Jesus voltando, destruindo os ímpios e nos resgatando. Mas até lá, independente do que aconteça, a nossa postura é uma só. É para frente ou para o alto, é buscando o reino, buscando a justiça de Deus e vivendo a cada dia sobre os princípios da sua palavra. Independente do que aconteça, independente do que a gente viva, independente do que a gente veja, a nossa fé, a nossa esperança está no Pai. Nós fizemos um estudo sobre idolatria, até postei ontem, que falava mais ou menos disso. Aquele que se dedica a adorar imagens ou até mesmo situações, né? Aqui o profeta se dirige mais a ídolos feitos por mãos humanas, é essa a expressão que ele usa aqui. Isso é como se fosse uma traição, é uma humilhação, é uma vergonha, ou seja, está desmerecendo o nome do Senhor, porque na concepção da Bíblia, por que você vai adorar um objeto que não fala, que não anda, que não respira, que não pode fazer nada? Então, para ele é imperdoável na visão do profeta Isaías e também na visão da própria Bíblia. Mais uma vez, ele reforça aqui que nada material, né, nada que a gente possa tocar, apalpar, nada disso nos salvará, nada disso nos livrará de dificuldades, de momentos difíceis, a não ser o amor e a misericórdia do Senhor. Então é a Ele que a gente tem que se direcionar toda vez que a gente venha a precisar ou toda vez que a gente tenha que agradecer, né? A Ele seja dada toda a honra, glória e louvor, porque Ele tudo criou, tudo fez, tudo governa. Então tudo é dele, para Ele e por Ele. Essa é a visão fundamental que a gente tem que ter. Nada aqui embaixo supera ou substitui o amor do Senhor. Eu dei um exemplo no vídeo que eu fiz ontem, que há anos atrás, né, quando eu era alienada, e eu tinha uma rotina, né, que eu adorava. E muitas das vezes eu pecava, porque na minha mente era automático. Eu trabalhava de segunda a sexta, mas ao final de semana eu tinha que ir pra farra. Na época eu cantava na noite, então sexta-noite era certo eu ter que me arrumar, me bonecar, né, para ir pra farra, para beber direto, para ficar fazendo festa. E eu achava que aquilo era certo, eu achava que a vida era limitada naquilo, trabalhar, pagar conta, se divertir, né, e nada de servir ao Senhor, e nada de compartilhar, e nada de acessar o exponencial dele na minha vida. Claro, entendemos que tudo é um processo e tudo acontece na nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, mas é impossível não olhar para trás e não ver a transformação que Deus nos permite viver. E quando a gente reconhece, né, que a gente é falho, que perfeito só o Pai, são com os nossos exemplos, né, são
com os nossos erros, que a gente aprende a se desviar daquilo que não agrega. Por mais que os olhos humanos estejam satisfeitos, por mais que esteja tudo bonitinho aos olhos humanos, aos olhos espirituais não está. Lembra que eu prego muito aqui, quando a tua vida está calma, quando está tudo dando certo, abre os olhos espirituais, se conecta com o Senhor, porque quando tua vida está em paz, o inferno está em festa. O trabalho do inimigo é roubar, matar e destruir. Então, a vida do cristão é uma vida de perseguição, é uma vida de desafios. Mas por nós estarmos sempre conectados a Deus, nós somos despertos, nós somos como águias. Então, nós percebemos situações e o livramento do Senhor está sempre sobre nós. Então, é muito importante a conexão com Deus e o abastecimento na palavra dele diariamente, porque é daqui que a gente tira a sabedoria, o direcionamento e toda a força que a gente precisa para trilhar a nossa jornada dia após dia. Particularmente, eu sempre doutrino aqui a gente lavar o nosso coração todo dia, a gente se despir de tudo que não agrada o coração do Pai. A gente precisa aprender a matar o orgulho diariamente, porque o orgulho é só uma porta negativa que atrai e dá oportunidade para mais e mais negatividade. A gente sabe que isso não agrada o coração do Senhor. Orgulho, ganância, inveja, mentira, traição, várias outras coisas negativas que por uma porta que você abre, todas as outras entram. E depois que toma conta de você, você se sente fraco, porque aquilo vai roubando a tua energia vital. Aquilo vai te impedindo de acessar o seu melhor. Aquilo te impede de estar sempre buscando o melhor de Deus para você, para a sua vida, para a sua família. Então a nossa busca, a nossa autodisciplina, ela nos leva a sermos sagazes, ela nos leva a sermos sábias como mulheres, a edificar a nossa casa, como pessoas, a ser clareza para aquelas pessoas que estão dormindo. E a nossa vida é exemplo, não só para os nossos filhos, mas para nossos vizinhos, para pessoas que nos observam, que a gente nem sabe que está sendo observada, mas somos exemplos. Olha, aquele pessoal lá é um pessoal bom, é um pessoal que não se envolve com certas coisas, é um pessoal que está sempre cuidando da vida deles. Somos exemplos, somos influenciadores, mesmo sem querer, por conta da nossa conduta. Eu prego muito aqui que as nossas vivências, as nossas vitórias, os nossos testemunhos motivam ao não fecharmos a nossa boca, como eu sempre falo, que boca fechada mata. Ao a gente compartilhar as nossas vitórias, as nossas bênçãos, a gente está inspirando outras pessoas a se permitirem a conhecer o amor de Deus, a se permitirem a se devolverem para o Criador e com isso prosperarem em suas vidas também. Então, é aqui na palavra que a gente se faz dia após dia, porque Deus nos capacita, porque Ele permite, a nossa graça começa ao abrir os olhos. Que os nossos sentimentos, os primeiros e os últimos, seja gratidão, porque são 24 horas de bênção, 24 horas de livramento, que muitas das vezes a gente nem vê. Mas os anjos do Senhor estão ali, nos protegendo, nos guiando, por intermédio do Espírito Santo, nos abençoando. Sabe? Olhos espirituais que a gente tem que aprender a treinar dia após dia. Os nossos olhos humanos, eles são muito limitados e muitas vezes nos cegam. Mas quando a gente está ligado, quando o nosso espírito está ligado ao Espírito do Senhor, nós nos tornamos de fato invencíveis, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Resumindo, Isaías capítulo 2 destaca a importância de viver em submissão a Deus, rejeitando a idolatria e o orgulho. Ele oferece uma visão de esperança com a promessa de um reino de paz e justiça sob o governo de Deus. Devemos andar na luz do Senhor, confiando em sua soberania e buscando sua direção. Enquanto rejeitamos tudo o que compete com a nossa devoção a Ele, ou seja, nós temos que abolir e eliminar da nossa vida tudo que nos afasta da fé no Pai,
de tudo que nos procura nos enganar, nos iludir, né? Desviando a nossa fé, a nossa esperança de quem realmente faz, de quem realmente nos sustenta, de quem realmente nos capacita a estarmos realizando boas obras aqui embaixo. Sabemos que isso aqui é uma passagem, né? E que a nossa passagem, a nossa jornada aqui seja feita de forma que agrade o coração do Pai. Sabemos que Jesus está às portas, então é do nosso interesse. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Alguém aqui deseja isso? Né? Às vezes, no momento de ira, a gente até deseja para o maligno, né? Para o negativo, vai para o inferno. O inferno te carrega. Antigamente tinha essa expressão, né? Ai, vai para o diabo que te carrega. Né? Eu procuro não pronunciar essas coisas. Já que a gente sabe que a vontade do Pai é pura, perfeita e agradável, a gente procura se limpar de tudo que compete com a fé. Então, até as palavras negativas aqui em casa eu procuro não mencionar. Mas a gente lembra, né? Temos boa memória. A gente olha para trás e a gente lembra. E mediante a tanta iniquidade que a gente vê, um momento de lapso negativo passa nas nossas mentes e a gente imediatamente ali já tá, opa, te entrego, Senhor. Acho que foi ontem ou anteontem, né? Mediante a tanta notícia negativa, até eu tive que sair um pouco da internet porque a energia das notícias que eu estava recebendo estava me atingindo. Veio uma tristeza, veio um peso dentro do coração e eu falei, opa, deixa eu me conectar com o Pai aqui. E aí eu larguei o telefone, larguei a internet, fui meditar, fui orar, fui viver o meu real, né? Que é estar pegada, é estar louvando, é estar orando, estar em espírito de oração e pedindo a Deus para me limpar daquela energia que não era minha. E assim foi, graças a Deus. E o importante que fica, né, é que quando a gente pede, quando a gente chama, quando a gente clama, Ele responde às nossas orações. Né? E isso é magnífico. Ontem começou as aulas da Palominha e eu fui levar lá na escola, né? E aí a diretora perguntou como é que tinha sido o procedimento. E eu acabei até esquecendo de compartilhar essa parte com vocês, porque é tanta coisa na mente dessa irmã e a gente é falho, né? Me perdoem. E eu contando pra ela, me lembrei, contei até pra outro irmãozinho também que me chamou aqui no direct ontem. E eu falei assim, gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Ele faz milagres para aqueles que buscam e acreditam. E quando a Paloma saiu do centro cirúrgico, né? O médico, eles saíram rindo, né? Eles já tinham vindo me contar antes que tinha dado tudo certo, que estava esperando ela sair do efeito da cirurgia para poder levar para o CTI, onde ficariam em observação, né? Então, o médico falou que a Paloma estava assoviando. E aí eu falei assim, ela gosta de assoviar. Aí ele, não, você não tá entendendo. Ela tá cheia de anestesia, ela tá inconsciente, mas ela tá assoviando melhor do que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu contei isso pra diretora ontem, né? Que ao sair da cirurgia, ainda sobre o efeito da medicação, que a gente sabe que é forte, né? Ela saiu assoviando, subindo no elevador, acompanhando ela rindo. Aí no quarto lá na CTI onde a gente ficou internada, ela falando que estava vendo uma tartaruga. Ou seja, ela ainda estava sobre o efeito da anestesia, né? O cérebro dela ainda estava acessando a realidade. E eu ali glorificando. Porque a gente pede, a gente recebe porque a gente acredita. E quando eu me lembro muito de quando a gente estava lá, o esperar, né, o estar do lado de fora, no corredor lá, é insuportável aos olhos humanos. A gente sofre, a gente se sente pequenininho, a gente quer trocar de lugar, a gente quer estar lá, né, a gente quer ajudar e a gente se sente impotente. Então eu, na minha impotência ali, falei com meu esposo no WhatsApp, falei, olha, eu vou ficar off, porque eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou meditar, e só vou mandar notícias quando o médico sair de lá. E assim eu fiz, né? E enquanto eu fiquei meditando em Provérbios capítulo 12 por mais de 1 hora, a minha visão, a visão que eu tinha e a que eu tenho só de lembrar,
da Palominha ali sendo assistida por aqueles médicos que estavam em volta, e em volta dos médicos tinha muita luz, ou seja, os anjos do Senhor estavam ali acampados, abençoando e direcionando cada profissional que cuidou da Palominha. E foi o que me segurou aquelas 2 horas ou quase 3, eu não me lembro exatamente, mas foi o que me segurou. Eu refleti por mais de 1 hora em Provérbios, eu li aquele e-book que eu ofereço aqui para vocês sobre a influência do espiritual no mundo real. Eu li aquele livrinho virtual quase todo, para vocês terem noção. Sentadinha ali, perto da porta do centro cirúrgico, só em espírito de oração e me abastecendo do espiritual de Deus. E toda vez que eu me lembrava da sala de cirurgia, a visão que eu tinha era aquela. Era da Palominha sendo assistida pelos médicos e os médicos sendo abençoados e guiados pelos anjos do Senhor. E de fato, tudo correu muito bem. Graças a Deus, ela veio para casa sem nenhuma medicação prescrita. Não teve nenhuma intercorrência, ela passou as semaninhas de observação. Eu compartilhei com vocês que, se deixasse, estava correndo, pulando e brincando desde o primeiro dia da cirurgia, porque é assim que Deus faz. Tudo que Ele faz é perfeito, porque a gente entrega e confia que o resultado é positivo. Então, independente da situação, eu sempre falo isso para vocês e sempre vou falar. Independente da fase, independente da situação, que vocês vivam, que vocês presenciem, não percam a sua fé. Sabe, o inimigo ele é sujo, ele vai tentar de N formas te tirar do caminho da esperança, da fé, da bonança. Mas o seu espírito está conectado com o Espírito do Senhor e a vitória é tua. Porque o Papai do Céu te amou primeiro, te ama e te capacita a acessar o melhor dele todos os dias. A gente só tem que acreditar e acessar, trazer para o real o que ele bota espiritualmente na nossa mente. A nossa vitória, a nossa transformação, ela vem através da fé que a gente tem no Pai. E quando a gente acredita, a gente traz para o real. Quando a gente acredita e busca, caminha dia após dia, seguindo a palavra do Pai, que é o nosso direcionamento, é a voz dele falando com a gente todo dia. Quando a gente vive dia após dia pelos princípios da palavra dele, não há nada de negativo que nos toque, porque nós estamos ungidos, nós estamos protegidos pelo poder do Senhor. Então, é o que eu falo aqui, né? Cada dia é um direcionamento, é uma sabedoria, é um usar de Deus, é um mover do Pai. Então, que esse estudo de hoje, mais esse devocional, tenha trago clareza, direcionamento e seja a resposta da tua oração, seja a clareza do momento que você vive, porque às vezes a gente está no chão, às vezes a gente está na lona e não está enxergando que aquilo é necessário para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoarmos e para nos tirarmos de onde Deus não quer a gente. Às vezes Ele permite que situações ruins aconteçam para nós despertarmos, para nós analisarmos e aprendermos o que a gente chama de problema, de prova, de sufoco. Deus chama de treinamento. Então, na palavra a gente aprende a abastecer o espiritual, a abrir os nossos olhos da fé e aplicar dia após dia na nossa vivência, porque é assim que a gente se fortalece e não é qualquer coisa que nos abala. E mesmo que sejamos abalados, estamos ali agarrados, seguros na mão do Pai. Amados, se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós vivermos o nosso governo, fizermos, sabe, botar aquela travinha, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para frente e para o alto, faz o seu, faz o teu melhor para Deus, esquece a vida do próximo, esquece, o que vão falar, o que vão achar de mim. A única necessidade de aprovação que importa é a do Senhor, e essa a gente já tem, só de a gente estar aqui acordado, só da gente estar aqui se abastecendo desse maná. Eu não sei se vocês conseguem sentir a energia, mas a gente é tomado por um sentimento, por uma emoção de paz, de amor, de direcionamento, de certeza que vem dele. Então não importa se está pegando fogo ali na esquina, o que importa é que aqui dentro
Ele está governando, Ele está direcionando. É nisso que a gente tem que acreditar e é isso que a gente tem que transbordar. A palavra de Deus, ela é clara, não é o que tu come que te faz mal. É o que se transforma dentro de ti e você devolve para o mundo. Isso faz mal. Então que sejamos despertos, que tenhamos o discernimento de respirar a cada ira, de respirar e pedir: Senhor, me ajuda aqui nessa situação que eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, me ajuda. Humildade, gente. A humildade é saber que tudo a gente pode, porque Deus nos fortalece. Sabe, sozinho a gente não faz nada, pela força do nosso braço a gente não faz nada. Então, aprendamos diariamente a nos lavar do orgulho. Eu chamo o orgulho de porta principal para o inferno, porque quando a gente fecha os olhos para a soberania de Deus, a gente abre a porta para as sujeiras e as impurezas do maligno. Então, revejam esse estudo, abram suas Bíblias, peçam direcionamento do Pai. Caso queiram conversar sobre algo que ficou incógnito aí, que não compreendeu, chama aqui no direct, compartilha essa palavra para quem você ama, para quem você quer que desperte. A gente faz aqui o nosso trabalhinho de formiguinha, ou como eu chamo carinhosamente, né? A voz que clama no deserto, como João Batista, que quando falava, o povo falava: lá vai o doido, né? E hoje a gente vê que de doido João Batista não tinha nada, assim como nós. Sejamos todos luz e sal na terra. Beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.